Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio da nossa cobertura de provas 2025. Para quem não me conhece, meu nome é Marina Viana, sou professora de cirurgia geral aqui da Medway, cirurgia e urologista pela Unicamp, e hoje a gente está aqui para falar sobre as dicas e apostas do IANSP para esse ano. E eu acho que nada melhor do que começar falando como raios é a cirurgia geral no IANSP. E é exatamente isso aqui, um caos. Mas vamos desvendar o motivo por trás desse caos. O IANSP é uma prova com 80 questões objetivas, 16 questões por grande área, com alternativas que vão de A a E. E aqui, pessoal, infelizmente, é a tal da prova decoreba. Por quê? Porque a gente vai ter questões com enunciados geralmente curtos, extremamente abrangentes, que podem cobrar qualquer coisa sobre qualquer tema. Por exemplo, a grande maioria, a maioria esmagadora das questões é como essa aqui. Sobre a apendicite, a respeito de hérnias inguinais em adulto, então veja, né, o IANSP pode cobrar qualquer coisa sobre o tema e em cirurgia é sim uma das provas que a gente considera mais difícil e o lado positivo, porque tinha que ter algum lado positivo, é que não tem muitas imagens. E quais são as dicas para a gente fazer a prova do IANSP? Gosta de classificação que não é muito conhecida, pouco utilizada, como a classificação de Kaiser para diverticulite, Clavien-Dindo para complicações pós-operatórias, Apache 2, Bjork. Adora abordar o quadro clínico, o cuidado clínico com o paciente cirúrgico, por exemplo, ama pré e pós-operatório. Pode explorar nas suas questões, né, diretinhas ali, a anatomia, a bactéria mais prevalente, como são realizadas algumas cirurgias. E infelizmente, de novo vou usar a palavra infelizmente, é uma prova que aborda técnicas bastante específicas. Sobre a cirurgia de Wandt's, ou Wandt's, né, que é uma técnica para hérnias inguinais recidivadas. Sobre o Short Flop Nissen, e aí você precisava lembrar que se tratava de uns pontos de fixação gástrica anterior ao esôfago, né, na técnica de Nissen. Já teve questão que perguntou sobre a técnica da esofagectomia, a Ivor Lewis, que é a esofagectomia com reconstrução com anastomose gastroesofágica intratorácica. Já perguntou sobre sutura de Lambert, que é a sutura intestinal invaginante, e já perguntou sobre a técnica de Ramirez, que é para hérnias ventrais grandes. É difícil, né, pessoal? Difícil chutar, né, estudar e entender o motivo pelo qual essas cirurgias específicas foram cobradas. Provavelmente é porque são técnicas feitas dentro do serviço e que os chefes falam e fazem isso de maneira rotineira. Então, não tenha medo, você vai se deparar com esse tipo de questão. Infelizmente, não tem muito o que fazer. Hoje a gente vai então abordar o que a gente de fato pode pegar de dica e de aposta para ir para essa prova mais confiante. E vamos começar com cuidado pré-operatório. Eu falei para vocês, o IANSP é uma instituição que gosta do cuidado com o paciente cirúrgico. Então vamos falar da classificação de ASA, que é a classificação da Sociedade Americana de Anestesiologia, que vai relacionar a morbimortalidade do paciente segundo a sua condição clínica. Então, ASA 1 é o paciente rígido, né? É o paciente que eu quero operar, é o paciente sem nenhum tipo de comorbidade. O ASA 2 é um paciente com uma doença sistêmica sem comprometimento funcional. Por exemplo, é um paciente tabagista, etilista social, uma gestante, um obeso grau 1 ou 2, um diabetes mellitus não complicado, um hipertenso controlado, um paciente anêmico ou pneumopata leve. Com isso aqui, né, tabagista, etilista social, quase que todo mundo acaba se encaixando num ASA 2, não é mesmo? Vamos seguir. O ASA 3 é o paciente com a doença sistêmica grave, que vai limitar, mas não vai incapacitá-lo. Então é aquele paciente hipertenso não controlado, paciente diabético complicado, paciente que teve um IAM, um AVC ou um AIT, né, um evento transitório, há mais de 3 meses, um doente dialítico, um obeso grau 3, um DPO-cítico, um paciente com marca-passo, certo? Então, doença sistêmica grave que limita, mas não incapacita. Diferente do ASA 4, que é o cara com a doença sistêmica grave incapacitante. Então, IAM, AVC, AIT recente, menor que 3 meses, paciente com angina instável, um DPOC
que está agudizado, uma insuficiência renal aguda, uma CIVD, uma disfunção valvar grave, uma fração de ejeção reduzida, tá? Então, uma doença grave e incapacitante. ASA 5 é o paciente moribundo, então você interpreta o ASA 5 como aquele paciente que vai morrer com ou sem a sua abordagem cirúrgica. Então aqui eu tô falando de um paciente com isquemia mesentérica, um aneurisma abdominal roto de aorta, um paciente com AVC hemorrágico com hipertensão intracraniana, ok? E aí você não pode esquecer que o ASA 6 existe também, e é o paciente em morte encefálica que é candidato à doação de órgãos. E IANSP já explorou o ASA 6, então precisa dominar. Uma outra coisa também que é a cara do IANSP é o que eu vou continuar e o que eu vou suspender quando eu penso em medicações de paciente, certo? Então, entenda que a gente mantém quase tudo. Lembrar que insulina a gente reduz a dose, certo? A gente faz 2/3 da insulina na noite anterior da cirurgia, 1/3 na manhã da cirurgia, porque o paciente vai estar em jejum, ok? E o restante a gente consegue suspender ali, ou no dia, ou o paciente usa e vai para a cirurgia. Agora, o que de fato é cobrado quando a gente pensa em suspensão medicamentosa? Primeiro de todos, antiagregante plaquetário, tá? E aí a gente tem o AS e o clopidogrel. O AS precisa ser suspenso de 7 a 10 dias, enquanto o clopidogrel 5 a 7 dias. Mas lembrando muito desta bandeirinha red flag, porque quando a gente tem um paciente com alto risco de sofrer um evento cardiovascular na mesa, é melhor eu manter o AS e ele sangrar do que eu tirar o AS e ele ter um IAM extenso enquanto eu estou operando. Tá? Então isso aqui cai muito, né? Um paciente já com histórico cardiovascular importante, usando AS e clopidogrel, você mantém o AS e tira só o clopidogrel 5 a 7 dias. Depois vem os anticoagulantes. E aí, os anticoagulantes nós temos 2 tipos principais. A varfarina, que eu vou suspender de 4 a 5 dias, e os novos anticoagulantes orais, o Zabana, a Pixabana, a Rivaroxabana, a Dabigratan, que normalmente você vai suspender com 2 a 3 dias antes do procedimento. Ponto fundamental, varfarina sempre vai precisar de estratégia ponte. Então você tira 4 ou 5 dias antes da cirurgia, entra com heparina de baixo peso molecular, o Clexane, e aí 12 horas antes da cirurgia você suspende o Clexane, tá? A heparina não fracionada fica restrita àqueles pacientes com disfunções renais. E aí é a mesma coisa, você tira a varfarina, entra com a não fracionada para esse paciente, 4 a 6 horas antes da cirurgia você suspende. Lembrem-se que essa estratégia ponte, né, com heparina, ela é utilizada apenas após a suspensão da varfarina. Todos os novos anticoagulantes orais, eles podem só ser suspensos, não precisam dessa ponte com a varfarina, com a inoxaparina ou com a heparina não fracionada, ok? Outra coisa bem importante é lembrar que para o paciente internado que está fazendo uma anticoagulação profilática, por exemplo, ele precisa ter a de baixo peso molecular ou o Clexane suspenso com 12 horas e a não fracionada 4 a 6 horas, combinado? Quando a gente olha para os antidiabéticos orais, a gente tem algumas questões muito importantes. Veja, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, as sulfonilureias e as glinidas vão ser suspensas 24 horas antes da cirurgia, enquanto a metformina vai ser suspensa no dia. Porém, existe uma divergência entre a SBD e o Sabinson, que traz que a metformina deve ser suspensa 1 a 2 dias antes do procedimento, tá? Então, se tiver metformina no dia na sua prova, pode marcar, porque de acordo com a SBD, isso está super correto. E aí, atenção para os novos antiglicemiantes, né? Os inibidores da GLP-1, Victoza e o Ozempic. A Victoza, que é a liraglutida, precisa ser suspensa 2 dias antes do procedimento, enquanto o Ozempic, a semaglutida, deve ser suspensa 21 dias antes do procedimento. Ah, Marina, e o Mounjaro? O Mounjaro a gente não sabe ainda, né? A Sociedade Brasileira de Anestesiologia não liberou um comunicado específico para o Mounjaro, tá? Então, pensando no tempo de esvaziamento gástrico prolongado que essas drogas levam, principalmente a semaglutida, a gente tem 21 dias aí para o Ozempic. Não pode esquecer, tá caindo muito essa questão de Ozempic nas provas.
Depois, anti-inflamatórios não esteroidais precisam ser suspensos 1 a 3 dias antes dos procedimentos, porque eles vão atuar ali na cascata do tramboxano, inibindo essa coagulação, tá? Então precisa ser suspenso também. Estrogênio e medicamentos para osteoporose devem ser suspensos 4 semanas antes do procedimento. E aí, quando a gente fala dessa parte de pré-operatório, eu trouxe um bônus, né? Um bônus que aqui o IANSP gosta, que é a tal da checklist de cirurgia segura. Essa checklist de cirurgia segura, para quem nunca viu, ela acontece em 3 momentos. Quando você faz o sign-in, que é quando você entra ali com o paciente na sala antes da indução anestésica, o time-out, que é quando você faz a checagem com o cirurgião antes dele incisar a pele, e o sign-out, que é quando o paciente está saindo do centro cirúrgico. Então vamos acompanhar um a um, porque isso aqui já foi cobrado. Então, antes da indução anestésica, você tem que confirmar as informações do paciente, a identificação desse paciente, o local da cirurgia, o procedimento que vai ser realizado, né? Lateralidade é fundamental, né? Nem se compara. O consentimento, se foi feito, a checagem dos equipamentos da anestesia, se o oxímetro de pulso está funcionando, se esse paciente tem alguma alergia, se é uma via aérea difícil com risco de broncoaspiração, se tem risco de perda sanguínea maior do que 500 ml. Tudo isso a gente vê antes da indução anestésica ali com o anestesista, certo? Antes da incisão cirúrgica, a gente precisa primeiro confirmar que todos os profissionais estão ali, chamando-os pelo nome, o cirurgião e o anestesista, junto com a enfermagem, verbalmente vão confirmar quem é o paciente, o local que a cirurgia vai ser realizada e o procedimento a ser realizado. Lembrando, né, o paciente já está sedado, já está entubado nesse momento. Aqui, antes de incisar a pele, também entra a questão de antecipar eventos críticos. A revisão do cirurgião, tem algum passo crítico nessa cirurgia? Qual é a duração estimada? Tem possíveis perdas sanguíneas ali no meu radar que eu já identifiquei? Para o anestesista, tem alguma preocupação em relação ao manejo desse paciente? Da enfermagem, houve uma correta esterilização do instrumental cirúrgico? Tem alguma preocupação em relação aos equipamentos dispostos na sala? O antibiótico profilático foi dado nos últimos 60 minutos? Lembra, né, que o antibiótico é feito quando? Lá na indução cirúrgica, né? Então, é lá naquele momento do sign-in, quando o paciente entra na sala. Os exames de imagem estão disponíveis, abertos em sala ali, ou colados na parede, o pessoal da ortopedia faz muito isso, né? Para você poder acessar com facilidade. Tudo isso é antes de começar a sua cirurgia de fato. E depois, o último passo, né, sign out, é quando o paciente vai sair da sala. A enfermeira vai confirmar verbalmente com a equipe o nome do procedimento realizado, a contagem de compressa, instrumentos e agulhas, né, para ver se está tudo correto, né? Tudo que entrou no paciente saiu, fundamental. Se as biópsias estão identificadas do local da biópsia e com o nome do paciente. Se houve algum problema com o equipamento e que precisa ser resolvido. E o cirurgião, o anestesista e a enfermagem analisam os pontos mais importantes na recuperação pós-anestésica e pós-operatória desse paciente. Tudo isso antes dele ir para a RPA, recuperação pós-anestésica. Vamos ver essa questãozinha, então, de um paciente de 68 anos de idade em pré-operatório para uma colecistectomia eletiva por vídeo portador de diversas comorbidades. Faz uso de atenolol, bromoprida, pantoprazol, levotiroxina, AS infantil, clopidogrel, clonazepam e semaglutida. O paciente tem tudo. E aí, nesse caso hipotético, considerando-se cirurgia eletiva e que ele esteja compensado das doenças mencionadas no pós-operatório, quantas medicações a gente deve suspender? Então, eu vou voltar um pouquinho para a gente olhar melhor. Vamos lá. Se ele usa AS e clopidogrel, significa que ele é um paciente de alto risco cardiovascular, múltiplas comorbidades. Apesar de compensado, ele é um paciente com alto risco de sangramento, ele é um paciente com alto risco de eventos, cardiovasculares no intraoperatório. Então é aqui que a gente pesa risco-benefício de manter o AS e suspender só o clopidogrel, certo? O atenolol, a bromoprida, o pantoprazol, a levotiroxina, todas elas são mantidas na manhã da cirurgia. O AS infantil, a gente também vai manter, que a gente acabou de falar. O clopidogrel é a primeira droga que a gente vai suspender 5 a 7 dias. O clonazepam não tem problema, ele vai tomar na noite anterior da cirurgia para ficar mais calmo, mais relaxado, certo?
não tem nenhuma contraindicação de fazer o clonazepam na noite anterior ao procedimento. E a semaglutida, como a gente já viu, precisa ser suspensa com 21 dias. Semaglutida é o tal do Ozempic. Sendo assim, 2 medicações deverão ser suspensas. Aqui, questãozinha típica do IANSP, né? O IANSP adora cobrar isso aqui. Vamos para o segundo tema, então, que é a nutrição pré, intra e pós-operatória, junto com o protocolo acerto. Então, o primeiro ponto aqui, e sem brincadeira, faz asterisco que vai cair, porque o IANSP ama nutrição. A primeira coisa é as indicações do suporte nutricional. Então, quem são os pacientes que merecem um suporte nutricional pré-operatório? São aqueles que perderam 10 a 15% do seu peso em 6 meses, ou mais que 5% em um mês. São aqueles que já apresentam um antecedente de desnutrição ou de doença crônica. São aqueles pacientes que apresentam uma albumina sérica menor que 3 ou transferrina menor que 200, sem condição inflamatória associada. Então, ele não tem disfunção hepática, não tem disfunção renal associada. Pacientes com IMC inferior a 18,5, que é o tal do desnutrido. Pacientes que você já sabe que terão dificuldades de suprir as necessidades calóricas no perioperatório. Então, você já percebeu que para ele vai ser difícil se alimentar no pós-operatório. Então, vale a pena suprir essa necessidade antes da cirurgia. Pacientes com perda sanguínea estimada em mais de 500 ml e aqueles com doenças catabólicas importantes, como grande queimado e pancreatite. Guarde isso daqui porque cai demais no IANSP, né? Essas doenças catabólicas altamente, que levam a uma quantidade muito importante de depressão para o paciente, certo? Queimado e pancreatite. Próxima pergunta, já entendi quando eu vou indicar. Agora, como é que eu vou fazer? Qual é a melhor via de nutrição? E a resposta é muito simples, é a mais fisiológica possível. Sempre vou tentar oral, depois enteral e por fim parenteral, só se eu não conseguir por nenhuma das outras vias. 7 a 14 dias para aqueles pacientes com doença neoplásica. Afinal de contas, não vou atrasar o meu tratamento do paciente com câncer para nutri-lo, porque isso pode alterar a sobrevida dele livre da doença. Então, 7 a 14 dias para quem tem câncer e até 3 semanas para doenças benignas. Ai, Marina, qual, por exemplo? A calásia, né? Um paciente que vai fazer uma cardiomiotomia a Heller pode esperar aí 3 semanas nutrindo, recuperando o seu peso e diminuindo essa depressão que ele tem por conta da calásia. A próxima coisa muito importante para a gente saber para a prova do IANSP são as indicações e as vantagens da nutrição enteral versus parenteral. Então, primeira coisa, enteral é aquela doença por sonda, né? Sonda nasoenteral, uma gastrostomia, uma jejunostomia, certo? Tudo que é via sonda. E lembrar que a sonda nasoenteral é a que alimenta e a sonda nasogástrica é a que desobstrui, né? Que faz esvaziamento gástrico, certo? Então, como vantagens da dieta enteral, a gente tem o fato dela prevenir a atrofia dos enterócitos, porque você está nutrindo eles, nem que seja com um pouquinho de dieta, eles estão recebendo essa nutrição e prevenindo a atrofia. Evita-se também a translocação bacteriana, diminuindo o risco de infecção e aumentando a resposta imune desse paciente. Então as vantagens são muito boas quando a gente pensa em dieta enteral. Só que não dá para fazer em todo mundo. Não tem como passar uma sonda para quem está com vômito refratário, vai infundir dieta e o cara está vomitando. Não dá para fazer dieta enteral para quem está com ilho paralítico. Então o cara está lá com a peristalse estacionada. Você vai passar uma sonda e colocar dieta lá? Não, né? Ele vai fazer uma estase e vai vomitar. O mesmo vale para o paciente com obstrução, isquemia intestinal, hemorragia digestiva. E aí, entra também para a gente a maior contraindicação à dieta, que é a instabilidade hemodinâmica. Tanto dieta via oral, interal ou parenteral. Já te conto esse spoiler. Como complicação deste tipo de dieta, a maior delas, sem sombra de dúvida, é a diarreia pela maior osmolaridade da dieta. Se o paciente tiver uma gastroparesia, ele vai começar a vomitar e por conta desses vômitos ele pode também se complicar aí com uma pneumonia aspirativa. É por isso que a gente fica de olho nas contraindicações de dieta enteral. Agora, a dieta parenteral, ela é aquela feita por catéter venoso central, né? Uma nutrição pela corrente sanguínea. Ah, Marina, posso fazer periférico? Já vi no hospital que eu trabalho. Pode, mas não é o mais indicado por conta da osmolaridade. Muitas vezes essa dieta que fica no acesso periférico precisa ser de uma baixinha osmolaridade e por pouco tempo. O ideal é que seja feita pelo acesso venoso central, certo?
E aí, as vantagens e indicações da dieta parenteral são todas essas contraindicações que a gente tem na enteral. Então, o paciente pode estar obstruído, pode estar com ilho paralítico, vômitos refratários, que eu consigo fazer dieta parenteral para ele sem piorar o quadro de base. A única contraindicação é a instabilidade hemodinâmica, lembra que eu já comentei. E aqui, né, AVC é o acesso venoso central, para a gente lembrar que a dieta parenteral é por acesso venoso central, certo? Como complicação, posso ter infecção desse meu acesso, distúrbios hidroeletrolíticos, acho que vocês já viram, né, lá no hospital que vocês estão, o nutrólogo passando, né, para fazer o controle das dietas parenterais, por conta desses distúrbios, de potássio, magnésio, sódio, cálcio, etc. Aqui também os pacientes podem evoluir com diarreia. Outro ponto fundamental, só para a gente fechar a nutrição perioperatória, é essa novidade, a imunonutrição, que começou a surgir e começou a ser perguntada nas provas. Então, esse é um tipo de suplementação que se faz 5 a 7 dias antes da cirurgia, até 7 dias após, com oligoelementos, arginina, glutamina, ômega 3, ácidos graxos de cadeia longa, nucleotídeos, antioxidantes. E quando que eu vou fazer isso? A indicação do uso da imunonutrição é para aqueles pacientes com doenças neurodegenerativas, doenças oncológicas, mesmo sem desnutrição grave, que apresentam albumina menor que 2,5, cirurgias de grande porte da cabeça e pescoço e do trato gastrointestinal. Então, esses oligoelementos, eles são colocados justamente para dar um boost ali, né, um impulso na resposta imune do paciente, e essas são as indicações que estão sendo cobradas nas provas. Para fechar, protocolo ACERTO, né? Esse protocolo ACERTO é a brasilização, é a brasilidade que a gente traz aí do protocolo ERAS. E os principais pontos envolvendo esse protocolo são como farei para otimizar a recuperação do meu paciente, né? Envolvendo pré, intra e pós-operatório. O primeiro ponto, sem sombra de dúvidas, é a terapia nutricional, que a gente já falou. Preciso avaliar a necessidade do meu paciente de suporte nutricional no pré e no pós-operatório. Junto com o ERAS, ou ACERTO, veio o jejum pré-operatório reduzido. Então, é 6 a 8 horas para sólidos, e aí eu faço 200 ml de maltodextrina, uma bebida com carboidrato, 2 horas antes da cirurgia, principalmente pensando em diminuir, né, o catabolismo do jejum prolongado. Lembrando que líquidos claros, como chá, eu posso tomar até 2 horas antes do meu procedimento. Outra coisa importante que envolve nutrição, acabou aquela história do paciente com anastomose de alça ficar muitas horas em jejum no pós-operatório. Aqui a gente quer fazer realimentação precoce. Outra coisa muito importante, né, que o ACERTO traz é o fato de que a gente não deve ficar fazendo preparo de cólon para todo mundo de maneira rotineira. É só para quem de fato vai ter manipulação ativa de alça, penetração de trato. Por quê? Ficar preparando o cólon leva a uma desidratação, leva a distúrbios hidroeletrolíticos, então não está indicado para todo mundo. Outra coisa que o ACERTO também traz é a redução dos fluidos endovenosos. Por quê? Porque no pós-operatório os pacientes estavam ficando encharcados, né? Estavam tendo edema de alça, que piorava ali o retorno da peristalse, levava a mais ilhos. O paciente ficava com o pulmão encharcado, tinha uma dificuldade, né, de fazer toalete brônquica, fazia mais atelectasia. Então, o que a gente vai fazer? Vai calcular as perdas insensíveis de 1 a 4 ml quilo hora de procedimento. E é isso, uso racional de fluidos. Sonda nasogástrica e dreno também entra como um fique atento. Eles são ótimos em determinados casos, mas não é para ficar deixando ali ad eterno. Pô, passei um dreno para vigiar uma anastomose, né? Para ver se não vai ter um sangramento de uma anastomose arterial, ou um dreno ali no subcutâneo para não formar seroma. Esse dreno, ele fica até o momento que ele é necessário, né? Quando o seu débito já está diminuindo, né? Principalmente menor ali que 50 ml. Por quê? O dreno é uma porta de entrada para a infecção. Então, o ideal é que você passe só quando necessário e tire o mais rápido possível. O mesmo racional vale para a sonda nasogástrica. Também temos aí a otimização da analgesia no pós-operatório. Eu preciso fazer uma analgesia primeiro preventiva com analgésico simples e anti-inflamatório para que esse paciente acorde bem, consiga se sentar, né? Vá da cama para a cadeira, da cadeira dê alguns passos e evito ao máximo o uso de opioides, porque os opioides
vão melhorar a analgesia do paciente, mas vão piorar muito a peristalse. Esses pacientes podem evoluir com um ilho adinâmico pós-operatório por conta do uso abusivo de opioides. É por isso que a analgesia aqui ela é preventiva e escalonada. O opioide entra quando necessário. Prevenir náuseas e vômitos é fundamental, então a gente entra com procinéticos. Por quê? Prevenindo náusea e vômito, otimizando a analgesia, eu consigo fazer o meu paciente ter uma mobilização ultra precoce, diminuindo aí o tempo de internação dele, diminuindo a chance dele evoluir com uma TVP, com um TEP, certo? Olha só essa questãozinha então que traz a seguinte temática. Assinale a alternativa que apresenta a situação em que o início do suporte nutricional precoce está muito bem indicado. Terceiro pós-operatório de lisinobridas em paciente eutrófico? Não, né? Não tem por que a gente iniciar suporte nutricional aqui. Esse é um paciente que já poderia estar se alimentando via oral. Paciente em uso de droga vasoativa em dose elevada? Jamais, né? O paciente tem instabilidade hemodinâmica aqui. Não tem indicação de suporte nutricional. Paciente com pancreatite aguda grave? Chuchuzinho, né? Lembra que eu falei? Doenças altamente catabólicas, sabidamente catabólicas, tem indicação de suporte nutricional precoce. Então ali estava grande queimada e pancreatite aguda. Letra C, corretíssima. Vamos ver os outros. Paciente em quinto pós-operatório de colectomia direita com boa evolução. Pelo amor de Deus, quinto pós-operatório de colectomia, ele tinha que estar comendo desde o D1, tá? Então não tem indicação de suporte nutricional precoce. Aqui ele vai comer via oral, tranquilinho, sem nenhuma complicação. O mesmo vale para o primeiro pós-operatório de colectomia total com ileostomia em paciente de baixo risco nutricional, ainda em ilho paralítico, né? Ele não tem risco nutricional, esse ilho paralítico, ele vai melhorar, o paciente está no primeiro pós-operatório, lembra que eu comentei, melhorando a analgesia, antieméticos, logo logo esse paciente está comendo de novo. Aqui o suporte nutricional precoce fica realmente indicado nos quadros de pancreatite aguda grave. Último tema então, abdômen agudo obstrutivo, e eu acho que nada melhor do que a gente começar relembrando das manifestações clínicas. Então olha lá, quando a gente tem uma obstrução alta, e por obstrução alta você tem que entender tudo aquilo que está acima da válvula iliocecal. A VIC é o marco de obstrução alta para obstrução baixa. Eu tenho uma parada de eliminação de fezes e flatos tardia. Por quê? Porque a gente está falando de obstrução alta, acima da VIC. E aí os vômitos dessa obstrução, eles são precoces e de conteúdo biliar. Então é aquela água verde, bile pura. As cólicas aqui são muito mais frequentes e a distensão abdominal ela é moderada a discreta. Por quê? Porque o calibre das alças ali do delgado é muito mais fino se a gente pensar de maneira comparativa ao cólon, ok? Por isso, então, que a distensão é moderada a discreta. Quando a gente pensa na obstrução baixa, né, abaixo da válvula iliocecal, a parada de eliminação de fezes e flatos é mais precoce e os vômitos são tardios, com aquele aspecto fecaloide, fétido, que parece cocô. As cólicas são muito mais esparsas e a distensão abdominal, aí sim, né, é uma distensão mais importante por conta do calibre grande ali que o cólon apresenta. Quando a gente pensa em abdômen agudo obstrutivo, o primeiro exame de imagem que tem que vir na sua cabeça é o raio-x de abdômen agudo, em que a gente vai fazer um raio de tórax, abdômen em pé e em decúbito. É o exame inicial que vai te dar uma ideia da localização ali da obstrução. Qual é a altura? É uma obstrução alta ou é uma obstrução baixa? Por isso ele é o primeiro exame. A tomografia de abdômen com contraste, ela vai te ajudar a pensar em etiologia, tá? Pensar na causa. Então, raio-x te dá mais ou menos a altura da localização, tomografia te dá o diagnóstico, a etiologia. E aí, falando em raio-x, o que a gente vai encontrar numa obstrução de delgado, numa obstrução alta? Primeiro de tudo, batidão em prova, empilhamento de moedas, distensão de alças mais centrais. Por quê? Lembra da anatomia, né? O intestino delgado está no meio e o cólon está envolvendo todo o delgado. Então eu tenho empilhamento de moeda, distensão central de alças menos calibrosas, quando eu penso em comparação com o cólon. E aqui a gente está vendo o nível hidroaéreo, né? O paciente está em pé, por isso que está formando este nível hidroaéreo. Esse é o primeiro ponto para você identificar que é um raio-x com o paciente em ortostase. A obstrução colônica vai trazer para a gente uma distensão mais periférica das alças, né?
olha aqui, passando aqui pela periferia, um calibre muito maior comparativamente ao delgado, e as raustrações, né? Olha que coisa linda. As raustrações são aquelas formas de nuvenzinha que o cólon tem. Quanto mais dilatado, mais vai se perdendo essas raustrações. Pensando em etiologia agora, vamos entender as principais que vão cair na sua prova do IANSP, com certeza. Brida. Então, as bridas são aquelas aderências decorrentes de cirurgia prévia. Por quê? Você tem uma manipulação cirúrgica, depois uma alcinha gruda na outra, forma um acotovelamento e forma ali uma obstrução à passagem do conteúdo intestinal, certo? Lembrando que aqui não importa o tempo, pode ser uma cirurgia recente ou uma cirurgia de 15 anos atrás. O paciente que tem cirurgia prévia sempre vai ter um risco maior de desenvolver abdômen agudo obstrutivo por bridas. Quando a gente pensa em neoplasia coloretal, são aqueles tumores que vão ocluir a luz intestinal, sejam neoplasias de cólon, né, direito, esquerdo, transverso, sigmoide, ou seja, de reto, alto, médio ou baixo. Quando a gente pensa em ilho biliar, a gente tem um quadro muito explorado nas provas, né, o IANSP também gosta muito, que é quando você tem uma inflamação tão importante de uma vesícula por conta de uma colecistite, que essa vesícula gruda numa alça ali de delgado, faz uma fístula com esse delgado, o cálculo cai para dentro deste delgado e vai impactar na válvula iliocecal. Isso é o tal do ilho biliar. As hérnias inguinais também podem ser aí uma causa de abdômen agudo obstrutivo quando a gente tem uma protrusão da alça pelo anel herniário. Aí ela pode ficar tanto encarcerada quanto estrangulada quando ela tem já sofrimento de alça envolvido ali, né? Interrupção de fluxo sanguíneo com isquemia começando a aparecer na alça. A alça aqui, meu cotovelo, né? Vocês entenderam? A próxima causa pode ser um ilho adinâmico, um ilho paralítico, que é uma complicação que a gente pode esperar de cirurgias abdominais abertas, principalmente devido ao tempo cirúrgico prolongado, extensa manipulação de alças. Então, aqui no ilho paralítico, a gente não tem nada mecânico obstruindo. É uma obstrução puramente funcional. Outra obstrução funcional é a síndrome de Ogilvie, que é diferente do ilho paralítico. O ilho paralítico ou o ilho adinâmico, ele vai acontecer naqueles pacientes em pós-operatório de cirurgias abdominais, que o intestino está mais preguiçoso por conta da manipulação excessiva. A síndrome de Ogilvie não, ela é a pseudoobstrução do cólon, secundário ao uso de opioides ou doenças metabólicas. Então, é um quadro que vai acometer pacientes graves, que estão em UTI, que estão internados, que estão em tratamento, tá? Pacientes com instabilidade hemodinâmica. Quantas vezes eu já fui chamada durante a residência para avaliar pacientes em UTI com distensão abdominal e que não tinha nada mecânico ali, era só realmente uma síndrome de Ogilvie por conta aí dessa questão hemodinâmica do próprio doente. Outra causa de obstrução também muito comum é o fecaloma, que é quando você tem uma grande quantidade de fezes impactadas ali, né, no reto ou na porção distal do cólon, que está endurecido e não sai. Precisa de uma ajudinha ali manual. Agora, vamos ver as dicas da nossa prova. Cirurgia abdominal prévia tem que vir brida na cabeça. Fezes afiladas, com sangramento anal, emagrecimento, neoplasia coloretal. Histórico de litíase biliar, né, uma colecistite prévia e um raio-x com um cálculo ectópico, tem que pensar em ilho biliar. Abaulamento inguinal, pô, isso aí é muito tranquilo, né? Uma hérnia inguinal provavelmente encarcerada. Pacientinho pediátrico, duas coisas que você tem que pensar de cara, né? Ilho meconial e intussuscepção intestinal. Lembrando da relação de intussuscepção intestinal com aquelas fezes em geleia de morango, geleia de framboesa. Pacientes em pós-operatório recente de cirurgia abdominal, precisa pensar em ilho paralítico. Pacientes graves que estão na UTI, sépticos, chocados, síndrome de Ogilvie. E lembrar que eles são diferentes um do outro. Paciente acamado, está na casa de repouso, né? Senhorzinho, pensar em fecaloma. E pacientes com megacólon e sinal do grão de café ou alguma menção à região endêmica de Chagas, Bahia, Minas Gerais, tem que pensar em volvo de sigmoide. Lembrando que a primeira causa no Brasil de megacólon, né, é o Chagas, é o contato com o bicho barbeiro. Quando a gente pensa em conduta, a conduta primordial para todas essas etiologias é jejum, sonda e soro. Jejum, sonda e soro. Sedimenta é isso que você nunca vai esquecer e vai acertar as questões. E aí, vamos direcionar para cada um dos casos.
Fiz o meu manejo inicial, né, com jejum, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, hidratação, sonda nasogástrica, analgesias e sintomáticos. Como que eu resolvo o volvo de sigmoide? Primeiro, o paciente está estável hemodinamicamente, vou tentar descompressão colonoscópica ou colonoscopia descompressiva, mas só posso fazer isso se ele não tiver peritonite, se ele tiver estabilidade hemodinâmica. Caso contrário, sinais de complicação, instabilidade hemodinâmica ou peritonite, vai para cirurgia de cara, que aí normalmente é um Hartmann, certo? Se eu tenho um fecaloma, vou ter que fazer a retirada manual daquelas fezes impactadas, não tenho o que fazer, é a conduta que todos os R1s detestam, né, de cirurgia e passam para os internos fazer. Retirada manual de fezes impactadas. A síndrome de Ogilvy, que é aquela pseudo-obstrução colônica, sem obstrução mecânica, é o uso de neostigmina, que vai ajudar aí o intestino a recuperar a sua função. Mas um ponto fundamental é que na síndrome de Ogilvy você tem que descartar a obstrução mecânica, tá? Porque fazer neostigmina com obstrução mecânica é tragédia. Então aqui entra uma tomografia de abdômen pélvico com contraste antes. Pacientes com ilho paralítico, né, por conta da manipulação excessiva das alças numa cirurgia anterior, a conduta é expectante. Vou até considerar tatear ali e reintroduzir a dieta. Pacientes com brida. Na ausência de indicações cirúrgicas, o manejo é conservador. E brida, via de regra, é o principal abdômen agudo obstrutivo em que a conduta é conservadora. Jejum, sonda e soro. Em geral, resolve-se bridas em 48 horas com conduta expectante. Caso contrário, aí a gente pode partir para um tratamento definitivo, uma cirurgia, uma tomografia, para avaliar principalmente viabilidade de alças. Pacientes com hérnia, a conduta é cirúrgica, ilho biliar, a mesma coisa, né? Eu preciso entrar nessa alça, fazer uma enterotomia, tirar o cálculo ectópico e depois fazer uma enterorrafia. E para neoplasia coloretal, vai depender, né? Habitualmente o tratamento é cirúrgico, mas precisamos entender melhor se é uma lesão irressecável, se precisa de uma derivação, se cabe uma neoadjuvância antes. Aí vai mudar de acordo com o que a gente tem. Questãozinha então lá do IANSP, quanto à suspeita de obstrução por bridas e aderências, assinale a alternativa correta. Letra A. O tratamento cirúrgico depende mais do tempo de história dos sintomas que os outros fatores clínicos. Pelo amor de Deus, né? Não. O nosso tratamento vai depender principalmente da estabilidade do paciente, se ele tem ou não peritonite. Não tem a ver com o tempo de sintomas, tem a ver justamente com a clínica e com o exame físico do nosso paciente. A tomografia pode facilitar a indicação cirúrgica precoce. Interessante, né? Porque se eu tenho um paciente que está meio borderline, estou fazendo uma terapia conservadora, ele não está melhorando muito, se eu peço uma tomografia ali com 24 horas, eu já consigo entender se tem alguma isquemia acontecendo, né? Como que estão essas alças. Interessante. Vamos deixar aqui on hold e vamos continuar. Uso de antibiótico terapia é obrigatório? Não, né, moçada? Não tem por que fazer antibiótico terapia para brida. Não é obrigatório. O tratamento clínico à base de morfina tem a resolução mais adequada. Pelo amor de Deus, né? A morfina ela vai lentificar a peristalse. Ela vai piorar um quadro de obstrução intestinal. Não faz sentido usar morfina aqui, ok? A videolaparoscopia é considerado como padrão ouro para o tratamento? Também não. Já expliquei para vocês que o tratamento padrão ouro é conservador, com uma resolução alta dos casos de brida. A gente não quer levar para a cirurgia, mexer nessas alças de novo, né? Para lise de brida, para dar aí mais uma chance dele evoluir de novo no futuro com brida. Então, entenda que o tratamento para brida sempre vai ser conservador, certo? Com exceção daqueles pacientes que têm instabilidade hemodinâmica, peritonite, ou que não estão melhorando com o tratamento conservador, né? Passadas 24, né, 36 horas e esse paciente não melhorou nada, eu posso solicitar uma tomografia ali para entender se tem isquemia de alça ou não, ok? Então, a letra B é aí a nossa alternativa mais adequada para essa questão. Mas não esquece que a ideia de brida é você evitar ao máximo uma outra cirurgia. Não se esqueça que foi a cirurgia que causou a brida. Combinado? Vamos firmes então, vejo vocês na porta de prova, uma ótima prova. Tamo juntos até o final.